Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje: o homem que fotografava os mortos. Olá, corajosos ou curiosos. Bem-vindos ao Portal do Pavor, onde os seus medos ganham voz e cada história pode ser a última antes de apagar a luz. E cada convite pode ser o último que você aceita. Antes de começarmos, me diga uma coisa. Você já teve a sensação de que alguém está te observando através de uma lente? Que em algum lugar existe uma foto sua que você nunca tirou? Se você tem coragem de descobrir a resposta, deixe seu like agora. Você vai precisar de toda a sorte possível para o que vem a seguir. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque depois desta história, talvez você não tenha mais chance. Muito obrigado! Nossa história começa em um lugar onde até Deus hesitaria em pisar. Um lugar sombrio, sabe? Onde a escuridão é tão profunda que, bem, engole até a luz das estrelas. Urupema parecia esquecida até por Deus. Uma cidade minúscula, encravada nas montanhas geladas da Serra Catarinense, no sul do Brasil. Conhecida como um dos lugares mais frios do país, Urupema era muito mais do que só frio. Era um silêncio que cortava como navalha. Ali, o vento não apenas soprava, ele sussurrava segredos antigos, histórias que ninguém ousava lembrar. Um lugar onde até os relógios pareciam cansados, como se o tempo ali também tivesse medo de continuar. Lá no alto da serra, acima do nevoeiro que nunca se dissipava completamente, havia uma cabana antiga, feita de madeira escura, isolada, intocada. Alguns diziam que ninguém morava ali. Outros juravam que sim, e que quem morava lá não era exatamente vivo. A verdade é que a cidade inteira sabia da existência do fotógrafo da serra. Um homem que aparecia de vez em quando em velórios, em funerais esquecidos, sempre com uma câmera pendurada no pescoço. Alto, pálido, cabelos brancos e olhar distante, como quem já não enxergava este mundo há muito tempo. Ele não falava com ninguém, apenas tirava uma ou duas fotos do falecido sem pedir autorização e desaparecia antes do último prego no caixão. Ninguém nunca viu essas imagens, nem mesmo os familiares. Não estavam nos jornais, nem nos murais da cidade, nem nas redes. Alguns diziam que as fotos nunca eram reveladas, outros que revelavam muito mais do que uma imagem. Com o tempo, surgiram boatos. Gente que dizia ter visto o próprio rosto entre os retratos da casa dele. Gente que enlouqueceu. Gente que desapareceu. Mas ninguém tinha provas, só sussurros. E em Urupema, sussurros eram mais letais que gritos. Contudo, havia uma frase que todos conheciam, mesmo as crianças. Se ele tirar uma foto sua, não é do agora. É de como você vai morrer. Dizem que o fotógrafo da serra não capturava rostos, capturava destinos. Caio era do tipo que não acreditava em nada, até ver com os próprios olhos. Jornalista de um site alternativo especializado em lendas urbanas, fenômenos inexplicáveis e histórias de arrepiar, ele passava os dias caçando pautas que misturassem medo, mistério e cliques. Cético, mais inteligente, sabia que quanto mais bizarra a história, maior o alcance. E quando recebeu o e-mail anônimo, soube imediatamente que havia encontrado algo diferente. O e-mail não tinha assunto, nem corpo do texto, só um anexo de áudio e uma frase na linha do remetente. Se quiser ver a morte, traga uma câmera.
Ele clicou no arquivo. Um som seco, metálico, o disparo de um obturador. E logo depois, um suspiro baixo, como se alguém estivesse tirando uma última foto antes de morrer. O e-mail vinha de um provedor genérico, sem rastreio. Mas o arquivo continha uma geolocalização embutida, coordenadas que levavam até Urupema, uma cidadezinha no alto da Serra Catarinense. Fria, remota, quase esquecida, perfeita. Na semana seguinte, Caio estava no ônibus, mochila nas costas e câmera no colo. Chegou à cidade ao entardecer. O clima era úmido, pesado e uma névoa cobria tudo como um véu. As pessoas eram desconfiadas, falavam pouco, e quando ele mencionava o homem da serra, os olhares mudavam. Alguns evitavam responder, outros viravam o rosto. Foi numa padaria, tomando um café quente, que uma senhora idosa se aproximou e perguntou: "Você não é daqui, né?" Ele negou com um sorriso simpático. "Vim investigar uma história sobre um fotógrafo que mora aqui por perto." A mulher empalideceu. "Se for subir essa serra, leve uma vela." "Por quê?" Ele riu, meio sarcástico. Ela olhou nos olhos dele, sem piscar. "Porque velas não acendem onde ele pisa." "Ele quem?" A velha se inclinou lentamente, como quem revela um segredo proibido. "O homem que fotografa os mortos." E completou: "Se ele tirar uma foto sua, você nunca mais será o mesmo." Caio sorriu por educação, mas já estava decidido. Naquela mesma noite, com sua câmera a tiracolo e um celular carregado, seguiria as coordenadas até a casa do homem. A história estava prestes a render. Ele só não sabia que seria a última que escreveria. A trilha era estreita, coberta por folhas secas e raízes que se erguiam como ossos saindo da terra. O vento cortava a pele e o céu parecia mais escuro do que o normal. Caio caminhava há quase 1 hora quando viu a casa, ou melhor, a cabana, isolada, de madeira escurecida, com janelas pequenas e telhado inclinado, parecia esquecida no tempo. Mas havia algo ainda mais perturbador: a ausência total de sons. Nada de pássaros, nenhum inseto, nem o farfalhar das árvores. Silêncio absoluto, como se o mundo inteiro segurasse a respiração. Ele subiu os 2 degraus da varanda e bateu na porta com os nós dos dedos. 1, 2 vezes. A madeira parecia absorver o som, como se não quisesse que ninguém lá dentro ouvisse. Então, a porta se abriu. O homem que apareceu era alto, magro, com a pele quase translúcida e os cabelos brancos penteados para trás com precisão cirúrgica. Usava um suéter preto e calças sociais, como se tivesse acabado de sair de um velório. "Você veio", disse ele com um leve aceno de cabeça. A voz era baixa, sem emoção, como a de quem repete uma frase pela 1000ª vez. Caio engoliu em seco. "Eu sou jornalista. Estou fazendo uma matéria sobre o seu trabalho. Eu sei quem você é. Entre." A casa era escura, iluminada apenas por lâmpadas amarelas e fracas. Nas paredes, dezenas, talvez centenas de molduras. Mas todas estavam viradas para a parede, impedindo que se vissem as imagens. O chão rangia a cada passo. Um cheiro de madeira envelhecida, poeira e algo indefinido, talvez formol, talvez cera. O ambiente era limpo demais, mas sem vida. "Nunca mostrou suas fotos para ninguém?" perguntou Caio, olhando ao redor. O homem se virou lentamente. "Mostro apenas para quem aceita ver e para quem aceita as regras." "Regras." Ele se aproximou. Seus olhos eram de um tom cinza esmaecido, como negativos de uma fotografia. "Você pode dormir aqui. Amanhã eu te mostro tudo." "Tudo?" O homem assentiu. "Meu acervo completo, mas há uma condição.
Caio sentiu um frio na espinha. Não toque em nenhuma moldura. Nenhuma. Não importa o que aconteça. A forma como ele disse aquilo não soava como um pedido, soava como um aviso final. Caio hesitou por um segundo, depois respondeu: certo, eu aceito. O homem sorriu pela primeira vez, mas não havia alegria no sorriso. Era o sorriso de quem já sabia como aquilo terminaria. A madrugada caiu pesada sobre a serra. Lá fora, o vento batia como se quisesse arrancar o telhado da cabana. E dentro, o silêncio voltava a reinar, denso, opressor, quase vivo. Caio estava deitado em um quarto pequeno, aquecido por uma lareira quase apagada. A cama era dura, com lençóis brancos impecáveis, como os de um hospital, ou de um necrotério. Ele tentava dormir, mas o aviso do fotógrafo ecoava em sua mente. Não toque em nenhuma moldura, nenhuma. Mas por quê? O que havia de tão perigoso em ver uma simples foto? Vendo que o sono não viria, ele se levantou, pegou o celular, sem sinal. A bateria misteriosamente marcava apenas 4%. A casa estava escura, mas alguma coisa o chamava para o corredor onde estavam os quadros. Avançou devagar, os pés descalços fazendo o assoalho ranger como ossos fraturando. As molduras continuavam viradas para a parede. Eram muitas, mais do que ele lembrava, e estavam organizadas como em uma galeria, alinhadas com perfeição milimétrica. Ele parou diante de uma. Não sabia por que escolhera justamente aquela, mas havia algo nela, uma sensação no estômago, um frio na nuca, um impulso inexplicável. Sem pensar muito, estendeu a mão, virou a moldura. Congelou. A fotografia estava em preto e branco, e nela, Caio, deitado no chão, olhos abertos, pele pálida, exatamente com a roupa que usava naquele momento. O coração disparou, recuou um passo, mas tropeçou em outra moldura caída no chão. Quando se virou para levantá-la, viu outra imagem. Também era ele, mas desta vez pendurado por uma corda, a língua para fora, o pescoço marcado. O chão rangeu atrás dele, virou-se bruscamente. Nada. A casa parecia vazia, mas agora as molduras começaram a girar sozinhas, lentamente, como se estivessem despertando. Uma a uma, revelavam mortes, mortes dele mesmo. Queimado, afogado, esfaqueado, caído de um penhasco, com os olhos arrancados. Caio começou a recuar, respirando com dificuldade, e então ouviu um som seco, clique. O som de um obturador. Olhou na direção do corredor e lá estava ele, o fotógrafo, de pé, no escuro, câmera no rosto, imóvel, silencioso, como se acabasse de capturar mais uma morte anunciada. Caio recuou devagar, com os olhos presos no vulto imóvel do fotógrafo ao fim do corredor. O homem não dizia nada, apenas segurava a câmera no rosto, como se o visor fosse um espelho para o além. Mais um clique. Caio sentiu um arrepio percorrer a espinha. Um segundo depois, uma moldura à sua esquerda virou sozinha. Nela, seu próprio corpo, empalado em uma cerca de ferro, os olhos abertos, a boca congelada em um grito silencioso. Ele gritou, mas o som não saiu. Tentou correr para o lado, mas o corredor parecia mais estreito, as paredes mais próximas. As molduras, agora todas estavam viradas, todas exibiam ele, morrendo, em cada uma, de forma diferente. Em cada uma, um destino possível. Queimado em uma cama, deitado em um caixão com a boca costurada, com o rosto afundado em um lago, decapitado. Isso não é real. Isso não é real, sussurrava, tentando recuperar o controle. Mas algo começou a mudar. Cada vez que olhava para uma imagem, sentia algo físico. O cheiro de fumaça, a dor no pescoço, a sensação de afogamento. Como se seu corpo estivesse respondendo às versões da sua morte. Ele caiu de joelhos, tentando respirar.
O mundo ao redor girava como um carrossel fúnebre. Ouviu passos lentos vindo do escuro. O fotógrafo se aproximava. "Agora você entende", disse ele com a voz baixa e quase serena. "Cada imagem é uma morte possível. Cada uma, um futuro que você pode viver ou já viveu." "Isso é impossível!" Caio chorava, trêmulo. "Eu tô vivo! Eu tô aqui!" O homem inclinou a cabeça levemente. "Você estava, até tocar." Caio arregalou os olhos. "O quê?" O fotógrafo ergueu a câmera, como um padre ergue uma cruz. "Você não vê a imagem, você a ativa." Mais um clique. O flash explodiu como um raio branco. E naquele instante, Caio sentiu como se estivesse despencando. O chão desapareceu sob seus pés. Tudo ficou escuro por um segundo. E quando a luz voltou, ele estava dentro da foto. Caio abriu os olhos com dificuldade, mas não estava mais na casa. Ou, pelo menos, não do jeito que lembrava. Estava de pé em um corredor estreito, sem janelas, sem portas. As paredes não eram paredes, eram quadros. De cima a baixo, de ponta a ponta. Fotografias em preto e branco. Molduras antigas, algumas rachadas, outras cobertas de poeira. E em cada imagem, a morte. Não só a dele, mas de dezenas, talvez centenas de pessoas. Corpos jogados em valas, mulheres chorando no momento do enforcamento, crianças afogadas em poços, expressões congeladas no instante do horror absoluto. Algumas gritavam em silêncio, outras pareciam pedir ajuda com os olhos. Ele correu, virou um corredor, e outro, mas todos os caminhos levavam a mais quadros, mais imagens, mais agonia congelada no tempo. "Isso é um pesadelo", murmurava, tentando se convencer de que aquilo não podia ser real. Então, ouviu algo, um som abafado, como um sussurro. Parou, olhou em volta e então percebeu. Algumas fotos se moviam, lentamente, como se estivessem despertando. Numa delas, uma mulher piscou. Noutra, um velho começou a chorar. Em outra, um menino balançava os braços, batendo no vidro da moldura, tentando sair. Caio recuou, em choque. Foi então que viu a si mesmo. De novo, mas agora em várias imagens diferentes ao mesmo tempo, como se estivesse cercado por todas as versões de sua própria morte. Em uma, ele era arrastado por sombras. Em outra, estava sentado em uma cadeira, com a boca aberta em um grito eterno. Em outra, era empurrado de um penhasco. Mas o pior ainda estava por vir. Uma moldura maior se destacou na parede. Dentro dela, ele estava vivo, o rosto desesperado, como agora. Mesma roupa, mesmo suor escorrendo pela testa. Era como se alguém tivesse tirado aquela foto naquele exato momento. Caio se aproximou, apavorado, e então percebeu algo que o paralisou. Dentro da imagem, ele o viu, o fotógrafo, atrás dele, no reflexo do vidro. Lentamente virou-se. Nada. Mas quando voltou os olhos à moldura, agora ele mesmo estava lá dentro, não como um retrato, como um prisioneiro, preso, vivo, respirando, mas incapaz de sair. As molduras começaram a vibrar, as imagens tremiam, os mortos batiam no vidro, choravam, se retorciam. Um coral silencioso de desespero, um labirinto de agonia perpétua. E Caio se perdeu nele, para sempre. Silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele silêncio denso, absoluto, que só existe onde o ar é rarefeito e a morte está próxima. Caio abriu os olhos, ou achou que abriu. Tudo era preto, um preto sem fim. Tentou se mexer, mas não havia espaço. Seu rosto raspava em algo áspero e úmido. Tentou levantar os braços, mas estavam colados ao corpo, comprimidos. Pânico. Respirou fundo.
Cheiro de terra molhada, madeira podre e algo mais, formol. Seu coração começou a acelerar, começou a bater com força, a gritar dentro do peito. Estava deitado, estava preso, estava enterrado. Começou a gritar, a bater com os punhos, a rasgar as unhas contra o teto de madeira. Mas nenhum som voltava, nenhuma resposta, só o som abafado da própria respiração ficando cada vez mais curta. Tentou lembrar o que acontecera. O fotógrafo, as fotos, as imagens, ele mesmo, morrendo, preso dentro das molduras. Será que aquilo era uma delas? Ou agora ele era a fotografia? E então a luz, não vinda de dentro, mas de fora. Um clarão fraco, como de um abajur antigo. Acima de seu rosto, um vidro fino, como o de um porta-retrato. E do outro lado do vidro, um homem, o fotógrafo. Frio, imóvel, observando. Segurava a câmera na altura dos olhos, sem emoção, apenas esperava. Até que, sem avisar, clique, o som final. E então tudo se apagou, como o fechar definitivo de uma lente. 2 semanas depois, a cidade de Urupema voltou ao que era, fria, ensolarada por engano, silenciosa como um segredo bem guardado. O desaparecimento de Caio gerou algum burburinho, sabe? Um ou outro jornal noticiou o sumiço do jovem repórter. Mas como tudo ali, o interesse morreu antes de gerar qualquer resposta concreta. Nenhuma investigação, nenhuma pista, nenhum corpo. Apenas silêncio. Até que, numa manhã nublada, um estranho apareceu na praça central. Jovem, bem vestido, sorriso educado. Carregava uma câmera de aparência antiga, pendurada no pescoço por uma alça de couro desgastada. Disse que era fotógrafo de retratos. Montou uma pequena loja no centro, discreta, com letreiro de madeira escrito à mão. Estúdio Olhar Final. Ninguém o viu se mudando, ninguém soube de onde veio, mas ele estava lá. E o que mais chamava a atenção, sabe, não era sua elegância nem sua simpatia, era o olhar, fixos, fundos, como se vissem além da pele, como se já conhecessem cada rosto, como se já soubessem como cada pessoa iria morrer. Uma criança, curiosa, se aproximou da vitrine e perguntou: "Moço, você tira foto de quê?" O homem sorriu, se abaixou até a altura dela e respondeu com um sussurro quase imperceptível: "Eu só fotografo quem já está condenado." A criança sorriu de volta e a porta do estúdio se abriu sozinha. Clique! E assim, mais uma lente se fecha, capturando não uma imagem, mas um eco na escuridão. Urupema guarda seus segredos, e o novo fotógrafo? Bem, ele tem muitos retratos a colecionar. O que você achou da história do homem que fotografava os mortos? Acredita que uma câmera pode realmente capturar mais do que os olhos veem? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber, você teria coragem de posar para uma foto dele? Se você tem um relato, uma lenda urbana da sua cidade ou uma experiência inexplicável que gostaria de ver transformada em uma história aqui no Portal do Pavor, envie para nós. Sua história pode ser a próxima a assombrar nossos inscritos. Para não perder nenhum mergulho nas profundezas do medo, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Acredite, você não vai querer enfrentar essa sombra sozinho e despreparado. Deixe o seu like se esta história te causou arrepios e compartilhe com aquele amigo que adora sentir o coração gelar. Lembre-se, Portal do Pavor, onde cada sombra tem uma história para contar.